Nós vamos meditar nesta noite na leitura oficial do Salmo 126, mas quero aqui ressaltar os dois últimos versos do Salmo 126, é o verso 5 e o verso 6, aonde diz a palavra de Deus: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Pode tomar seus assentos? Muito bem. O salmo muito conhecido dos irmãos, este Salmo 126, ele é um dos salmos chamado Cântico dos Degraus. É um grupo de salmos que foram compostos após a volta do povo de Israel do exílio babilônico. O povo de Israel, que esteve cativo em Babilônia por 72 anos, voltava agora para Jerusalém, e agora em Jerusalém eles adoravam a Deus no Monte de Sião. O Monte de Sião era um monte muito alto, aonde estava Jerusalém, e para que o povo de Israel chegasse até o templo, eles tinham que fazer uma longa caminhada, e quando chegava ali, eles tinham que subir alguns degraus, alguns não, muitos degraus, né? Por isso que se chama Salmo, o Cântico dos Degraus, né? Porque quando eles subiam aqueles degraus, eles subiam louvando e glorificando o nome do Senhor. Eles subiam com muita alegria no coração, porque agora eles estavam na cidade santa, estavam em Jerusalém, e agora eles podiam e tinham toda a liberdade para adorar a Deus. Era uma caminhada muito longa, uma subida muito longa, uma subida cansativa, né? Porém, nenhum deles subia aqueles degraus desanimado, não. Apesar de ser cansativo, todos eles subiam com muita alegria no coração. Imagina as pessoas já de idade, né? Para chegar até o templo naquela época, como que não deveria ser difícil, né? Aquela caminhada, além de subida, era longa, né? E eles, além de tudo, apesar de tudo, eles subiam louvando a Deus, adorando ao Senhor, lembrando naquela caminhada de que eles estavam cativos numa terra estranha, lembrando de que eles viveram 72 anos sofrendo longe de Jerusalém, lembrando que eles viveram 72 anos sem poder adorar a Deus, sem poder buscar ao Senhor livremente. O que eles faziam às escondidas, né? Por isso, eles se regozijavam quando iam para Jerusalém adorar a Deus. Por isso eles se alegravam, apesar de ser cansativo, mas eles se alegravam. E iam com muito boa vontade até o templo para adorar a Deus. Coisa difícil hoje em dia, né? Muitas pessoas não têm muita alegria em ir para a igreja, muitas pessoas não têm muita alegria em estar na casa do Senhor, e muitas das vezes nem fazem aí força ou se esforçam para estar na casa de Deus. Mas o salmista aqui, ele mostra a alegria do povo de Israel que estava a caminho da casa do Senhor.
Mas vocês deveriam estar pensando assim, mas culto de discipulado e evangelismo, por que isso, né? Porque é o seguinte, apesar de ser um salmo que foi escrito pós-cativeiro babilônico, foi depois do cativeiro babilônico, e o salmista expressava aquela alegria de estar indo à casa do Senhor, o salmista, ele mostra aqui o cuidado que Deus tem para cada um dos seus filhos. E mesmo diante, o salmista mostra aqui nesses salmos que muitas das vezes, né, o viver uma vida reta diante de Deus, o viver uma vida íntegra diante de Deus, vai nos trazer alguns problemas para a nossa vida. Nós não vamos deixar de ter adversidades, não vamos deixar de ter lutas, né? Mas quando nós nos esforçamos para ficar na presença de Deus, mesmo diante das lutas, Deus recompensa o seu povo, né? Está dizendo aqui o verso 5, né? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. É o que diz o salmo. O salmista está mostrando aqui que em determinadas situações, por mais difícil que seja, né, as pessoas que continuam caminhando na presença de Deus, como justos do Senhor, em justiça, né, então, o que vai acontecer? Deus continuará a abençoar suas vidas, dependendo da situação. Imagine você, né? Imagine você, nós hoje, se o Brasil fosse invadido e nós fôssemos levados para uma terra distante, onde fôssemos feitos escravos. Imagina a situação, a saudade que se sente da sua terra, do seu lugar, da sua casa, do seu lar. Era a situação desse povo, né? Mas existe aqui nesse salmo o cuidado de Deus com a sua obra. A verdade é essa. Por quê? O povo de Deus é instrumento de Deus na face da terra. Seja o povo judeu, ou seja aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Somos instrumentos de Deus. Tanto o povo de Israel é povo de Deus, como a igreja é povo de Deus. Mas nessa época aqui, o povo de Israel era instrumento de Deus. Por quê? Porque através do povo de Israel haveria de nascer o Redentor da humanidade, Jesus Cristo. Por isso Deus estava cuidando do seu povo, porque Ele tinha uma obra a fazer na vida do seu povo. Por isso Deus cuida da igreja e cuida de cada um dos seus filhos, porque Ele tem uma obra para fazer na vida do seu povo, da sua igreja na face da terra. Deus tem um cuidado todo especial com a sua obra. E quando falo da sua obra, falamos daqueles que fazem parte da igreja de Cristo, aqueles que são membros da igreja de Cristo. E queira os judeus, ou não queira os judeus, por mais que eles rejeitaram Jesus quando Ele veio, né? Queiram eles ou não, Deus usou o povo judeu para abençoar o mundo. Ele usou, né? Queira ou não queira, Deus fez essa obra e continua fazendo nos dias de hoje. O povo de Israel, queira ou não, foi através deles que os gentios conheceram a Jesus, mesmo que eles não quisessem. Eles tinham assim uma reversão, ou seja, eles tinham uma aversão aos gentios, não aceitavam de forma nenhuma os gentios, né? Os judeus não aceitavam de forma alguma. Tanto é que eles exigiam que aqueles que aceitaram, que se tornassem muitos cristãos da época, né, queriam que eles fossem circuncidados, né? E que não é o caso que Paulo lutou, ou seja, Paulo explicou para Pedro que as coisas não funcionam dessa forma. É assim que são os judeus. Então, Deus, Ele cuida da igreja e cuida de cada um de nós, porque queira você ou não queira você, Deus, através de você, vai salvar outras vidas na face da terra. Ah, mas eu não quero fazer evangelho, não quero fazer discipulado, não quero isso, não quero isso, não quer. Mas se Deus tem uma obra na sua vida, Ele faz, e você não adianta chorar, não adianta querer ir para lá nem para cá. Deus vai fazer essa obra na sua vida. Ele vai. Você é a igreja, e a igreja existe na face da terra para isso.
né? Então, nesta noite, nós queremos falar aqui do processo da semeadura no discipulado e no evangelismo. Porque aqui o salmista trata sobre a semeadura. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. O salmista ele traçou aqui um paralelo com a agricultura da época, né? Como que se desenvolvia a agricultura, como que se usava-se para semear as sementes da época, mostrando um paralelo com a vida do homem que procura viver em justiça diante de Deus. Para se plantar, quem planta que sabe, né? Eu não sou semeador nem nada, mas algumas coisas eu sei, como o Lars conhece também, que a gente coloca semente, né? Planta semente, algumas levam alguns dias já brotam, né, irmão Lars? Mas tem algumas, né, que levam um pouquinho mais de tempo. Algumas levam alguns meses e já dão frutos, mas tem outras que levam alguns anos para dar frutos. Tem árvores que levam até 10 anos para dar frutos, né? Então existem plantas de diversas formas, e a semeadura, o salmista está traçando aqui esse paralelo, porque aquele que planta, ele planta justamente sem saber se vai ver a colheita daquilo que está plantando, né? Muitas das vezes ele planta apenas pelo prazer de plantar, o amor que ele tem pelo plantio, é isso que ele faz, né? E muitas das vezes ele nem vê, mas a semente que ele plantou um dia vai dar fruto. Da mesma forma, o salmista traça paralelo com a vida do cristão. Por quê? Porque ele, traçando paralelo com a vida do povo aqui que esteve no cativeiro babilônico, sofrendo no cativeiro babilônico, chorava no cativeiro babilônico, não podia adorar a Deus, mas estava ali no temor do Senhor, buscando a Deus constantemente, pedindo a Deus constantemente. Eles não deixaram a presença de Deus de forma alguma, continuaram na presença de Deus, chorando muitas das vezes. O salmista, os filhos de Corá, certas vezes eles diziam assim: minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, porque me dizem: onde está o teu Deus? Eles sofreram que eles eram afrontados pelos babilônicos. Cadê o seu Deus? Que você disse que abriu o Mar Vermelho, que você disse que abriu o Rio Jordão. Cadê o seu Deus que vocês dizem que é todo poderoso? Por que ele não tira vocês aqui dessa prisão agora? O salmista dizia desta forma, né? Minhas lágrimas servem de mantimento. 72 anos sofrendo, e eles não viam o resultado das suas orações. Levou 72 anos para que eles pudessem ver o fruto daquelas orações e daquelas lágrimas que eram derramadas. Eu não sei que luta que você enfrenta nesta noite, não sei se fazem dias, se fazem meses, se fazem anos, mas uma certeza você pode ter: as suas lágrimas são conhecidas do Senhor, e no momento certo Deus trará a vitória para a sua vida. Mas aqui, isso daqui a gente pode trazer como uma figura para qualquer plano da nossa vida. No caso aqui, o salmista trouxe para o cativeiro babilônico, né? Mas dentro do evangelismo e do discipulado, nós podemos enxergar também desta forma. Quanto tempo faz que nós estamos aqui falando disso, né? Evangelismo e discipulado. Desde o mês de outubro. Já fazem 6 meses já, né? Mas Deus sabe. Um planta, o outro cuida, mas Deus é que dá o crescimento. Nós estamos plantando a semente, mas o fruto é Deus quem vai dar, né? E temos certeza que Deus tem cuidado dessa obra, e que Deus vai abençoar essa obra. E trazendo aqui para dentro do evangelismo e do discipulado, nós podemos dizer desta forma, né? Primeiro, semear com lágrimas é semear sem ver a colheita. Muitas das vezes nós não vemos a colheita.
Eu já plantei algumas coisas no terreno lá, o irmão Narcio viu lá. E quando eu plantei aquelas arvorezinhas na frente da minha casa lá, né? E eu vi a dificuldade para aquelas arvorezinhas crescerem, porque eu peguei as mutinhas bem pequenininhas assim. Umas morriam porque pisavam em cima, vinha um pisava, outro pisava, mas algumas foram crescendo e eu fui arrancando os galinhos e plantando nos lugares, e com muita dificuldade aquelas arvorezinhas cresciam, né? Mas bem devagarzinho. Eu falei, nossa, será que eu vou ver, né, essas árvores grandes, né? Às vezes a gente duvida até, será que a gente vai ver realmente o crescimento disso? Hoje já está lá uma cerca viva, né? É assim que se chama, uma cerca viva, é aquelas árvores todas crescidas já, né? Plantei lá algumas árvores, os pés de mamão lá já está cheio de mamão, né? É uma benção já, entendeu? Então algumas coisas a gente já está vendo já, né? E é dessa forma, mas tem uma das coisas que nós queremos falar é que semear com lágrimas muitas das vezes semear sem ver a colheita. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 ao verso 2 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Às vezes parece que você fazer uma boa ação hoje, às vezes parece que você falar de Jesus para uma pessoa hoje não vai trazer resultados, mas lá na frente nós vamos ver o resultado daquilo que nós plantamos. Um ato de bondade, um ato de misericórdia que você pratica hoje, lá na frente você vai ver o resultado. Por isso que o evangelismo e discipulado, ele deve ser feito sem aquela ânsia de se ver fruto. Deve ser feito porque é nossa responsabilidade e porque amamos a palavra de Deus. Mas os frutos cabem à igreja do Senhor. Então, muitas das vezes, nem vai se ver a colheita, né? Por isso que lança o teu pão sobre as águas. Por que isso, né? Às vezes a gente pensa hoje, por que eu vou ajudar uma pessoa que está... Porque muitas pessoas têm essa dificuldade em ajudar os outros, né? Alguém que passa pedindo uma roupa, alguma coisa, por que eu vou ajudar essa pessoa agora? Porque eu sei que vai jogar fora, eu sei que vai fazer isso, sei que vai fazer aquilo. A gente, quando nós precisamos fazer algo para alguém, nós temos que fazer sem preconceito, ou seja, sem pensar no que a pessoa vai ou deixar de fazer com aquilo. Devemos fazer de coração. O resto é Deus que cuida, né? Porque hoje você está dando uma roupa, hoje nós estamos dando um pão, hoje nós estamos dando um prato de comida, e amanhã, quem sabe, pode ser que nós estejamos precisando, né? Semear com lágrimas é viver honrosamente, de modo que não há vergonha, que não haja vergonha na nossa conduta. Posso dizer que é muito difícil hoje em dia levar uma vida de retidão diante da sociedade perversa, cruel e maligna que nós estamos vivendo. É muito difícil, mas nós conseguimos com a ajuda do Senhor, né? E se nós procuramos ter uma conduta honrosa, nós muitas das vezes sofremos por causa disso. Por isso que semear com lágrimas é viver honrosamente, de modo que não haja vergonha em sua conduta. Provérbios capítulo 21, verso 21 diz o seguinte: a soberba do homem, capítulo 21, verso 21, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Então, os atos de justiça que praticamos, os atos de lealdade que nós colocamos em prática, eles trarão para a nossa vida justiça e honra. O Provérbios 29, 23 diz: a soberba do homem o abaterá,
mas a honra sustentará o humilde de espírito. A honra é que sustenta aqueles que vivem na presença de Deus. É a honra, né? Viver uma vida digna, né? Tendo uma conduta exemplar, é isso que sustenta aqueles que servem a Deus. E muitas das vezes, uma vida assim se vive com muita lágrima, com muito choro e com muito sofrimento. Porque muitos não entendem. Nós ouvimos aí o testemunho do irmão Laércio durante a semana, ele contando a dificuldade, as pessoas o afrontando, né? Dizendo que olha a portinha que ele congrega, né? Mas a portinha que ele congrega é Deus que está cuidando, né? E o nosso irmão, ele é abençoado porque é uma pessoa que vive dignamente na presença de Deus. Semear com lágrimas é viver uma vida de fidelidade, confiando em Deus. É ser fiel a todo momento, tendo certeza que Deus vai nos recompensar. É isso, né? Livro de Mateus, capítulo 6, verso 31 até o verso 33. Mateus, capítulo 6, verso 31 a 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe da necessidade de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Todos aqueles que com muita dificuldade vivem uma vida reta e íntegra na presença de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, né? Deus sempre vai cuidar dele, como até que tem cuidado de cada um de nós, né? Por isso, nós temos toda o amparo da palavra de Deus, de que se vivermos uma vida de fidelidade a Deus e confiando nele, Ele cuidará de cada um de nós, sabendo sempre que Ele está sempre no controle de todas as coisas, independente da situação que possa se apresentar, independente das circunstâncias que possam estarmos envolvidos, né? Independente se seja das piores circunstâncias que possam existir, Deus está no controle de todas as coisas e está cuidando de cada um de nós. É só nós olharmos para o passado. Eu acho que não precisa eu contar experiência minha aqui. Eu acho que cada um de vocês que estão aqui tem experiência que pode dizer: eu vivi uma situação assim uma certa vez, e parecia que era uma situação muito difícil, que não tinha saída, que não tinha solução, parecia que tudo ia acabar para mim, mas hoje Deus me deu a vitória. Certeza que cada um dos irmãos pode falar, pode dar um testemunho desse, com certeza, né? Por isso, ser fiel a Deus e confiar no Senhor é a melhor estratégia para todos aqueles que glorificam o nome do Senhor. E nesse trabalho de evangelismo e discipulado, né, nós não podemos desistir de forma alguma. Devemos continuar trabalhando, insistindo, né, falando de Jesus, insistindo com as pessoas, porque muitas vezes bate um desânimo, a gente fala, né? Mas as pessoas muitas das vezes parece que não dão bola, entra para o ouvido e sai para o outro, né? Mas o importante é que nós estamos fazendo aquilo que cabe a cada um de nós. Falar que Jesus salva, liberta e leva para o céu. Amém? Semear com lágrimas é viver na certeza que Deus dará o crescimento à semente que semeamos. Eu tenho essa convicção, né? Que nós não estamos perdendo tempo aqui hoje, não. Tenho plena convicção. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela
ela nunca voltará para ele vazia. Antes, ela fará prosperar o motivo para aquele que ele enviou. Então, o que está sendo pregado hoje não é ideologia humana. O que está sendo pregado hoje não são regras de uma entidade qualquer. O que está sendo pregado hoje é as palavras de Deus, né? Então, semear com lágrima é viver na certeza de que Deus dará o crescimento à semente que semeamos. Livro de Isaías, capítulo 30, verso 23. 30, 23, Isaías. Então te dará, olha só o que Deus fala aqui através de Isaías. Então te dará chuva sobre a tua semente. Deus já está dando chuva sobre a semente que está sendo plantada. Com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta terra fértil e cheia, naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. Deus sempre cuida de dar chuva sobre a semente que semeamos. Por mais difícil que pareça que não vai chover, por mais difícil que pareça que essa semente não vai frutificar, Deus está cuidando da semente. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 6. Voltando ao capítulo 11 de Eclesiastes, mas agora no verso 6. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Semeia de manhã a tua semente. Semeia. E não descanse a tua mão até a noitinha. Pois não sabes onde esta terá bom êxito. Quer aqui, quer ali. Oceanos serão igualmente boas. Nós não sabemos como será a colheita das sementes que plantamos. Não sabemos onde vai frutificar mais, onde vai frutificar menos. Mas nós precisamos ter convicção que nós precisamos plantar as sementes. É isso. Precisamos falar de Jesus. Precisamos ensinar a palavra de Deus. Precisamos insistir que as pessoas permaneçam no caminho do Senhor. E Deus, Ele cuidará de fazer com que brotem essas sementes. Semear com lágrimas é viver sabendo escolher onde se semeia. Um bom agricultor, ele deve saber o terreno quando é bom e quando não é bom, né, irmãos? Quando a terra é boa e quando a terra não é boa. Um bom semeador precisa saber preparar a terra, né? Existem algumas técnicas de preparar uma terra fértil para a plantação de sementes, né? E quem semeia com lágrimas vive sabendo escolher aonde vai plantar a sua semente. Agora, quem semeia de qualquer jeito, joga semente em qualquer lugar, né? Eu vou jogar aqui, se nascer, nasce, se nascer, não nasceu. Esse é o semeador que trabalha de qualquer jeito. O semeador que trabalha com amor, com carinho, né? Ele procura plantar no lugar certo, né? Livro de Jeremias, capítulo 12, verso 13. Jeremias, capítulo 12, verso 13. Diz assim: semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhados sereis de vossas colheitas, e por causa do ardor da ira do Senhor. É o tipo de semente que é plantada, é o tipo de semeadura que é feita em terras onde existem espinhos e abrolhos, né? É o semeador que planta de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer forma. É o tipo do semeador que não se importa com frutos de justiça. É o tipo de semeador que não se importa se está agindo bem, se está agindo mal. Ah, eu sou nervoso mesmo, eu xingo mesmo. Está dando mau testemunho.
depois vem as lutas, vem as consequências, né? Aí quer questionar Deus, né? Não toma cuidado com o que fala, com o que pensa, não toma cuidado com o que faz. E depois vem aí as consequências, que diz aqui Jeremias. Mas quando o semeador tem todo cuidado, né, de escolher uma terra boa, quando o semeador tem todo cuidado de andar por caminhos corretos, quando o semeador tem todo cuidado com as suas palavras, né, com o que fala, porque aquilo que ele fala ele está plantando, né? Aquilo que ele faz ele está plantando, porque nós colhemos os frutos daquilo que nós plantamos, né? Aquilo que ele pensa ele está plantando. Este semeador sempre vai ter dificuldades e vai semear com lágrimas, porque não é fácil os dias de hoje que nós estamos vivendo. Não é fácil, é muito difícil, né? E às vezes até nas nossas próprias famílias nós encontramos pessoas que vêm nos afrontar pelo fato de nós sermos cristãos, vizinhos que nos afrontam pelo fato de sermos cristãos. Mas aquele que semeia com lágrima colherá com alegria. Isso é o que importa, né? O livro de Provérbios, capítulo 22, verso 8 diz, Provérbios 22, 8: o que semear a perversidade, colherá males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Né? Como é que a pessoa quer colher coisa boa se ela planta perversidade? Livro de Oséias, capítulo 8, verso 7 diz: porque semearam vento e colherão tempestade. Não haverá seara, e erva não dará farinha. Se o der, tragá-lo-ão os estrangeiros. Então, a semeadura com que o salmista trata aqui no Salmo 126, e com que o escritor do livro, com que Oséias fala aqui, né? Ela precisa ter-se um cuidado com ela. Diz respeito aqui à nossa vida espiritual, aquilo que nós fazemos, que nós falamos, que nós pensamos, né? E esse cuidado que nós temos, quando nós temos esse cuidado, nós estamos dando exemplo daquilo que Deus fez na nossa vida. Porque muitas vidas que estão no mundo lá fora, não precisa você nem abrir a boca para falar para ela que Jesus a ama. Se você é uma pessoa fiel a Deus, se você é uma pessoa que vive com dignidade, com retidão, elas vão ver isso em você. O livro de Atos Apóstolos mostra que o povo de Deus se reunia e existia amor entre os irmãos. E por causa desse amor fraternal que existia entre os irmãos, por causa da conduta que existia entre os irmãos, as pessoas que estavam de fora viam isso e se convertiam a Cristo. Né? Conduta é a forma de agir. Né? Eles se convertiam a Cristo por causa disso. Só basta viver em retidão, em fidelidade a Deus, uma vida íntegra, e as pessoas vão ver Jesus na sua vida e vão se converter ao Senhor. Não existe melhor forma de evangelismo como essa. Aí ela chega e você, irmã, ora por mim, irmão, ora por mim, né? Eu estou passando por uma luta assim, e aí vem perguntar para você, como é que é isso, como é que é aquilo? Aí você começa a discipular a pessoa, começa a falar de Jesus para a pessoa, começa a ensinar a palavra de Deus, e Deus está usando você para fazer a obra na vida dessa pessoa. Semear com lágrimas é viver uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. Se não houver renúncia, não existe aí forma de Deus trabalhar na vida do homem, né? É igual Jeremias falou lá com o povo de Israel, que Deus levou ele até a casa do oleiro e mostrou para ele o oleiro trabalhando no vaso e disse: olha, você está vendo aí esse vaso na mão do oleiro?
é como o povo de Israel nas minhas mãos. Deus quebra, faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, né? E ninguém pode questionar. É assim que Deus faz na nossa vida. Muitas das vezes Ele nos quebra, nos coloca em situações difíceis para que nós possamos ser mais humildes e aprendermos a ser mais submissos a Ele, né? E se tem uma coisa que impede Deus de agir na vida da pessoa, é quando a pessoa não renuncia às coisas deste mundo. Livro de Mateus capítulo 10, verso 38 ao verso 39. Mateus capítulo 10, verso 38 a 39. E quem não tomou a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Vejam que a vida do homem e da mulher de Deus, que é instrumento de Deus, que quer ser instrumento de Deus, precisa ser uma vida de renúncia. Renúncia a nós mesmos, renúncia ao nosso ego, renúncia ao nosso eu, renúncia àquilo que achamos que temos porque não temos nada. A Bíblia nos diz que nós somos administradores de Deus nessa terra, nada nos pertence, tudo pertence a Ele, né? Renúncia àquilo que nós pensamos que possuímos, porque tem pessoas que se acham donas de tudo, né? Acho que o mundo gira ao redor do seu umbigo, né? É eu e pronto, se tiver bom comigo está tudo bem, se não tiver, os outros que se daí. Tem pessoas que pensam assim. Infelizmente, quando tem alguns crentes que pensam assim, é porque precisa se converter, né, irmãos? É porque precisa se converter. Aí fica difícil. Tem que haver renúncia. Aí sabe o que acontece? Uma pessoa que é desse jeito, e Deus quer fazer uma obra na vida dela, sabe o que Deus faz? Deus coloca aquela pessoa na parede, começa a pressionar. Até que aquela pessoa cai em si e fala assim: meu Deus, eu estou fazendo tudo errado, eu preciso renunciar a isso. Aí ela renuncia. E se ela não renuncia, vai ficando apertado, o parafuso vai apertando mais ainda, e vai apertando mais e mais e mais, né? Até se completar a obra de Deus na vida dessa pessoa. Era a questão do vaso na mão da orelha, né? Uma pedra que estiver na estrutura de barro daquele vaso pode trincar o vaso todo. Aí o que Deus faz? Desmancha todo o vaso, tira a pedra e faz o vaso de novo. E se quebrar aqui é o difícil, porque quando quebra dói, né, irmão Marcos? E dói bastante. Semear com lágrimas é viver humildemente, sabendo que Deus tem cuidado de nós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 e verso 7. Olha só. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Eu não canso de falar isso aqui, que olha para os irmãos verem a dificuldade que o Evangelho encontra na atualidade. O que Pedro está falando aqui? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Sabe o que acontece? Tem muita gente hoje em dia que vai para a igreja, né, querendo fazer barganha com Deus. Eu vou para a igreja se Deus me der um carro novo, uma casa nova, se Deus fizer isso, fizer aquilo, se Ele me curar. Aí eu vou para a igreja se isso acontecer. E quando chega na igreja, aí ele aprende com certos pastores aí, né? E que estão na mídia, e que são idolatrados por muitos crentes. E eu espero que aqui não tenha nenhum de vocês que idolatra esses pastores, tá? Que diz que nós temos que exigir de Deus, que diz que nós temos que determinar que Deus faz.
que diz que nós temos que profetizar para que aconteça. Ué, mas será que Pedro está ensinando errado então? Onde que Pedro aprendeu isso aqui, será? Pedro está falando ao contrário. Ele não está mandando ninguém profetizar nada. Ele não está mandando ninguém exigir nada de Deus. Ele não está mandando ninguém determinar nada. Ao contrário disso, ele está falando, olha, se humilha debaixo das mãos de Deus. É o que Pedro está falando. Mas certos líderes, certos pastores aí da mídia insistem que se você quer prosperidade, você tem que exigir, tem que determinar e tem que profetizar. Esse aí é o evangelho, a teologia da prosperidade, que tem se infiltrado no meio das igrejas, e tem muitos crentes que têm sido arrastados por essa avalanche de heresia que tem entrado no nosso meio. Muitos. Aí quando perde tudo, quer se suicidar. Por que essa onda de suicídio acontece hoje em dia? Porque as pessoas se acham, né, no direito de exigir que as coisas sejam do jeito delas. E quando não é, fica todo nervosinho, todo bravinho e quer tirar a vida. Ora, Pedro está falando que a vitória, humilhai-vos debaixo da mão de Deus para que a seu tempo vos exalte. É isso que Pedro fala, né? Continuando ainda, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Isso sim. Quando que um pastor desse da teologia da prosperidade, um líder desse, ele está chorando e pedindo a Deus alguma coisa? Nunca. A soberba toma o coração, a vida dessas pessoas, a ponto de pregar essas heresias. E eles estão totalmente fora da visão de Pedro aqui. Ou seja, ao invés de se humilhar, eles se ensoberbecem, acham-se alguma coisa, né? E se esquecem, é que Deus que cuida de nós, né? Semear com lágrimas é viver uma vida íntegra e reta diante de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 11, verso 3. A integridade dos retos os guia, porém a perversidade dos desleais os destrói. O seu modo de vida íntegro, o seu modo de vida reto, a sua vida e conduta correta diante de Deus é que guia a tua vida. E através desse modo de vida, as pessoas vão ver Jesus na tua vida e vão aceitar Jesus como Salvador. É assim que nós devemos viver. E é desta forma que devemos exercer aí a nossa função como discípulos de Cristo. É dessa forma que nós devemos apresentar Jesus ao mundo, primeiramente através da nossa conduta. Porque quando o mundo vê Jesus na tua vida, eles passam a conhecer a Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos.